Olá, meninos! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudio Araújo, ou como muitos bem sabem, Tio Bolinho. Meninos, como eu falei pra vocês, nós vamos fazer uma revisão da unidade 1 do livro de vocês, que fala sobre qual assunto? O que é filosofia. Afinal de contas, em algum momento vocês já se perguntaram sobre o que é filosofia? Nessa aula, nós vamos descobrir um pouco sobre a origem dessa palavra e a origem dessa disciplina, que pra mim é uma das mais lindas que existem. A primeira coisa que a gente precisa aprender é, afinal de contas, onde essa filosofia surgiu. E eu aposto que em algum momento vocês já devem ter ouvido falar onde ela surgiu. Sabe onde foi? Aqui só pra nós. Foi lá na Grécia Antiga. O primeiro filósofo é conhecido e chamado de Tales de Mileto. No entanto, quem deu origem a essa palavra aí, filosofia, foi alguém também que muito provavelmente vocês já ouviram falar. Mas também, se não tiver ouvido falar, vai saber agora. Pitágoras. Foi Pitágoras que fez a junção das palavras philos, sofia, ou melhor falando, filosofia, que estava relacionado às palavras amor e conhecimento. Ou seja, resumidamente falando, a palavra filosofia, ela está mais ligada ao amor ao conhecimento. Na prática, meus amores e pequeninos e bonitinhos e adoráveis, a filosofia é uma matéria que ela tenta compreender, entender, ou comunicar, ou identificar, enfim, ela tenta entender a realidade por conceitos racionais. Esses filósofos, eles procuravam respostas, sabe, sobre explicações sobre a mitologia grega. Vamos entender que, de certa forma, eles estavam insatisfeitos, sabe? Eles não estavam aceitando essas explicações e eles precisavam buscar, na verdade, um conhecimento de forma mais racional. Resumidamente falando, eles procuraram respostas sobre esses costumes através da racionalidade. Que palavra chique, né? Se nós formos buscar dentro do dicionário, a palavra racionalidade, ela quer dizer algo de caráter racional, de caráter lógico, ou algo que tem a capacidade de exercer a sua própria razão. Em algum momento vocês já tiveram razão do que vocês falaram? Eu já tive. Meus amores e pequeninos, se nós formos se dar conta, nenhum conhecimento ele consegue fugir da filosofia. E não tem como fugir mesmo não. Uma hora ou outra ela encontra a gente ou a gente encontra ela. É só pensar que a filosofia procura encontrar respostas de perguntas às vezes um pouco complicadas. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Todos os temas do mundo, tudo que vocês pensarem aí, sabe, sobre o mundo, ele pode ser pensado a partir do conhecimento filosófico. Viu como é importante essa matéria? Eu acho que vocês vão se apaixonar por ela. Ou já devam ser apaixonados, assim como eu. Alguns desses conhecimentos filosóficos, nós temos, a exemplo, a ética, a cultura, a religião, a linguagem, a ciência, a política, a economia. Ai, meu Deus. Calma. Eu vou explicar tudinho. Meus amores, os três principais filósofos antigos dessa filosofia são os gregos Sócrates, Platão e Aristóteles. Foram esses carinhas aí, sabe, que procuravam respostas por esses conhecimentos filosóficos que eu acabei de falar para vocês. Olha a importância deles e olha também a responsabilidade desses caras. Caramba! Se nós formos pensar em Sócrates, por exemplo, ele abdicou de muita coisa para buscar, sabe o quê? Para buscar um conhecimento verdadeiro sobre, afinal de contas, quem somos. Afinal de contas, muitos de nós nos perguntamos, quem somos? E isso esses filósofos eles vão explicar pra gente. Tá aí a importância de aprender filosofia. Bom, mas eu falei de Sócrates, né? Mas eu nem falei um pouco da história dele. Esse cara foi tão importante, então é bom falar um pouco sobre ele, né? O Sócrates, ele nasceu em Atenas, na Grécia. Nossa, eu morro de vontade de conhecer Atenas. Quem sabe um dia. Atenas é um lugar bem bonito. Enfim, Sócrates ele se tornou uma das principais referências para os filósofos que nasceram depois dele. Viu como esse cara formalizou pensamentos tão importantes? Existe uma frase, meus queridos, de Sócrates, que muito provavelmente vocês já devam ter ouvido falar sobre ela. Eu, inclusive, já usei ela como capa das minhas redes sociais. Nossa, sabe qual é a frase? Só sei que nada sei. Mas afinal de contas, meus queridos, por que Sócrates formalizou uma frase se afinal de contas ele não sabe que nada sabe? Sabe o que ele quer dizer, meninos? É que Sócrates ele rejeitava encontrar uma coisa como pronta e acabada.
Para Sócrates, o conhecimento ele estava de certa forma ali em construção. E ele precisava, sabe, encontrar essa verdade, sem aceitar que outras pessoas impusessem a ele esse conhecimento aí pronto e acabado. Então ele vivia em constante busca dessas respostas. Daí a origem da palavra ou da frase tão importante. E aí eu me pergunto, será se nós temos realmente certeza de tudo? Só sei que nada sei. Faz sentido. Mas uma coisa que a gente precisa levar em conta, que cá entre nós, nem todos pensavam como Sócrates. E ok, na vida, em sociedade, nem todos pensam iguais, porque lá também seria assim. Naquela mesma época, haviam filósofos que eles eram chamados aí de sofistas, sabe? E esses sofistas, eles falavam que a verdade ela não era absoluta, mas que ela era muito particular, sabe? Muito particular ou muito subjetiva. Ai, subjetiva, o que é isso? Era diferente de pessoa por pessoa, era algo muito pessoal, digamos assim. Para esses sofistas, eles precisavam ter domínio de um conhecimento, sabe? E alguns diziam até que eles tinham uma oratória, falavam muito bem, e que eles precisavam aí ser convincentes. Se eles falam bem, logo eles conseguem ser convincentes e convencer alguém ali com sua palavra. E que nós precisávamos tentar convencer as pessoas com a nossa opinião. Mais ou menos assim, né? Só que a gente tem que pensar também que esses sofistas, eles foram duramente criticados por Sócrates. Eu já imaginava fazer o quê? Uma coisa muito importante que a gente deve pensar sobre Sócrates é que ele que foi o responsável por levar todo esse pensamento para as linhas de conhecimento posterior a ele. Viram a importância de Sócrates? Em contrário dos sofistas, por exemplo. Sócrates ele virou uma referência tão grande para a filosofia que os filósofos que vieram antes de Sócrates, por exemplo, eram chamados de pré-socráticos. Olha a responsabilidade. O cara tinha moral. Então, a gente pode resumir que Sócrates se tornou uma referência para a filosofia. E ele é. Bom, isso era um pouco que eu tinha para falar para vocês sobre filosofia, sobre sua origem, sobre seus pensadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos caminhar para as nossas próximas aulas a partir daqui. Seria interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal da escola e até o próximo!